Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade de São Pedro e de São Paulo, a Igreja fala dos dois apóstolos, um que foi o primeiro, Pedro, e o outro que foi o último, Paulo, mas que morreram na mesma cidade, Roma, derramando seu sangue por Cristo. A primeira leitura narra a libertação miraculosa de Pedro da prisão, onde Herodes havia mandado que ele fosse confinado. Pedro foi preso na festa dos ázimos e ia ser apresentado ao povo na festa da Páscoa. Nisso ele imita Jesus. Ele está preso, guardado por 4 grupos de soldados, cada grupo com 4 soldados, ao todo 16 soldados. E enquanto ele está preso, a Igreja reza continuamente por ele. Exemplo para nós que devemos rezar sem cessar pelo Papa. Naquela noite, enquanto ele dormia, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão, o anjo do Senhor apareceu e uma luz iluminou a cela. E este anjo libertou Pedro, mandando: levanta-te depressa, coloca o cinto e calça tuas sandálias, põe tua capa, vem comigo. E Pedro obedeceu e acompanhou o anjo, sem pensar que aquilo fosse uma realidade, mas que fosse uma visão. Mas depois que passaram pela primeira e segunda guarda, e depois que o portão de ferro que dava para a cidade se abriu sozinho, e o anjo o deixou, então ele caiu em si e disse: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava fazer comigo. É o anjo da guarda do Papa. O Salmo 33 diz: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Assim Pedro foi salvo por um anjo, assim como Jesus, na hora da sua paixão, teve o conforto de um anjo. Ainda não era a hora de São Pedro dar a vida por Cristo. Ele iria sofrer o martírio muitos anos depois, não em Jerusalém, como esperava Herodes, mas em Roma. A segunda leitura fala não de Pedro, mas de Paulo. Pedro é o primeiro, Paulo é o último. Paulo foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Paulo diz que Jesus apareceu a ele como um aborto. Um aborto é um parto fora do tempo. Foi de maneira atrasada que Jesus apareceu a Paulo. Ele já havia sofrido, morrido, ressuscitado, já havia subido aos céus, já havia enviado o Espírito Santo. E só depois disso é que Jesus se manifestou a ele no caminho de Damasco, tornando-o o último dos apóstolos, por ele chamado. Este Paulo, que era um grande perseguidor da Igreja, depois do encontro pessoal com Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tornou-se o grande apóstolo das gentes. Partindo de Antioquia da Síria, ele evangelizou o mundo com 4 ou 5 viagens missionárias e acabou sendo aprisionado em Roma e morrendo decapitado, dando a vida pelo Cristo que ele sempre pregou. Quando ele fazia viagens, fundava comunidades e depois escrevia cartas para elas. E essas cartas estão até hoje no Novo Testamento. São Pedro também escreveu 2 cartas, mas não foi para nenhuma comunidade particular. Foi para a Igreja, como hoje o Papa escreve as encíclicas. A primeira e segunda carta de São Pedro também fazem parte da Bíblia. Na segunda leitura, São Paulo, dirigindo-se a Timóteo, que era o seu discípulo favorito, confessa que já está para ser derramado em sacrifício, que aproxima-se o momento da sua partida. Mas ele está contente. Combati o bom combate, como um soldado. Completei a minha corrida, como um atleta. Guardei a fé, como um depositário, que conserva aquilo que não lhe pertence, tem que conservar bem. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas a todos os que esperam com amor a sua vinda gloriosa. O Evangelho traz hoje a pergunta de Jesus aos apóstolos sobre quem é ele, quem é Jesus. Primeiro, Jesus pergunta: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Os homens estão divididos. Uns dizem que ele é João Batista, outros que ele é Elias, aquele profeta que foi arrebatado aos céus, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. O povo não sabe. Agora Jesus dirige-se aos 12. E vós? Quem dizeis que eu sou? Estais andando comigo tanto tempo? Por quê? Quem sou eu? E Simão, que era o primeiro da classe, que sempre respondia com prontidão e em nome dos outros, disse: Tu és o Cristo, Cristo em grego. Em hebraico, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia esta resposta. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Simão, portanto, é feliz por ter recebido a revelação do Pai e ter confessado Jesus como Messias e Filho de Deus. Jesus prossegue: por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro é o mesmo que pedra, em aramaico. Nas outras línguas não é a mesma coisa. Em português, Pedro e pedra são palavras diferentes. Em latim também. Em grego também. Mas em aramaico é a mesma coisa. Kéfas. Tu és Kéfas, tu és pedra, ou tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja única que Jesus construiu sobre Pedro é a igreja católica. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Outra tradução mais literal: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves com o poder de ligar e desligar, de proibir e permitir, de punir e absolver. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, o que é comum de acontecer. Abrão teve seu nome mudado para Abraão. Sarai teve seu nome mudado para Sara. Saulo, depois da conversão, passou a chamar-se Paulo. E Simão, depois do seu chamado por Jesus, passa a chamar-se Pedra, ou Pedro. Embora ele seja feito de barro como todos nós, por Jesus ele foi constituído uma rocha firme. Por quê? Quando o Papa ensina sobre questões de fé e moral para toda a Igreja e com a intenção de decidir, com a intenção de definir, o Papa não erra, porque ele tem a assistência do Espírito Santo. Esta solidez da Igreja Católica é maravilhosa. Não encontramos isso em nenhuma outra religião, nem mesmo naquelas que acreditam em Cristo, mas estão separadas do Papa. É um poder muito grande para uma pessoa tão frágil, mas Deus tem esse costume. Ele fez maravilhas em Nossa Senhora, e Nossa Senhora se considera a serva do Senhor. O Senhor olhou para a humilhação da sua serva. Assim também em Pedro, que era muito impetuoso, mas também muito fraco, que era capaz de dizer: Senhor, manda-me a ti, caminhando sobre as águas, e depois, no meio do caminho, vacilar e começar a afundar. Senhor, salva-me. São Pedro, que tinha um desejo imenso de amar Jesus e dizia: Senhor, eu daria minha vida por ti. Mas depois ele fraquejou e disse 3 vezes: não conheço este homem. São Pedro, que era tão desejoso de fazer o bem, mas tão fraco de se manter no seu propósito, agora Jesus o chama de Pedro, pedra, para que ele possa consolidar a igreja fundada por Jesus. Pedro é um nome comum. O nome próprio é Simão, Simão Pedro. Depois de Simão veio Lino, depois Cleto, depois Clemente. São os 4 primeiros papas, mas todos eles são Pedro. Também São João Paulo II é Pedro, Bento XVI é Pedro e Francisco é Pedro. Estamos firmes na rocha. Temos que rezar pelo Papa, temos que amar o Papa, respeitar o Papa e rezar por toda a igreja que Jesus fundou, para que ela seja livre dos seus inimigos e para que nós, cristãos, estejamos sempre ao abrigo
dos ataques de demônio dentro da igreja. A solenidade de São Pedro e São Paulo nos recorda o quanto Deus não se importa com o nosso passado. São Pedro envergonhou-se, aterrorizou-se quando viu a pescaria milagrosa e se prostrou diante de Jesus dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Foi preciso que Jesus lhe dissesse: não tenhas medo, segue-me e eu farei de ti pescador de homens. Paulo havia concordado com o apedrejamento de Estevão e havia segurado as suas vestes enquanto os outros apedrejavam. Mas agora, depois da sua conversão, ele se torna o grande apóstolo. Deus não exige de nós atestados de bons antecedentes. Se os nossos pecados foram muitos, se foram graves, o que importa é estar arrependido, não olhar para trás e confiar na graça de Deus. A graça de Deus pode nos tornar santos, grandes santos, a ponto de darmos a vida por Ele, como Pedro e Paulo o fizeram. Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja, e São José, seu castíssimo esposo, padroeiro da Igreja Universal, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.